Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma inesquecível aula com seu professor Heber Barbosa. Estamos dando continuidade ao estudo das ligações químicas, revendo a representação de Lewis na forma de aprofundamento acerca da ligação covalente dativa. Na verdade, nós vamos aprofundar o conhecimento da ligação dativa, da ligação covalente normal e também da ligação iônica. Temos aqui então a primeira informação importantíssima. A ligação dativa ocorre quando o átomo central apresenta par eletrônico livre. E você sabe, estudante, que os elementos dos grupos 5A, 6A e 7A apresentam par eletrônico livre disponível para a realização da ligação dativa. Vamos observar isto vendo os elementos do grupo 15, do grupo 5A, onde 5A significa 5 elétrons na camada de valência. Você observa aqui, por exemplo, no caso do nitrogênio, 2 elétrons, 3, 4 e 5 elétrons. Só que 3 elétrons são desemparelhados. E você poderia perguntar, qual é a função do elétron desemparelhado? Ora, a função do elétron desemparelhado é justamente absorver aquele elétron que ainda falta para completar a regra do octeto. Isso mesmo, a função do elétron desemparelhado é receber aquele elétron que falta para completar a regra do octeto. Se nós temos 5 elétrons na camada de valência, 3 elétrons precisam ser absorvidos e por isso que nós temos 3 elétrons desemparelhados. Resumidamente, o par eletrônico disponível realiza a ligação dativa e os elétrons desemparelhados realizam ligações covalentes normais. Mas podemos agora observar elementos do grupo 16, o grupo dos calcogênios. 6A significa 6 elétrons na camada de valência. E você poderia perguntar, mas professor, e por que nós temos esses 2 elétrons desemparelhados? É porque se nós temos 6 elétrons na camada de valência, 2 elétrons precisam ser absorvidos para completar 8. Então a função do elétron desemparelhado é justamente absorver aquele elétron que ainda está faltando para que se complete a regra do octeto. E vamos então observar que os pares eletrônicos disponíveis irão realizar as ligações covalentes do tipo dativa e elétrons desemparelhados vão estabelecer as ligações covalentes normais. Podemos ainda observar aqui o grupo 17, halogênios. 7A significa 7 elétrons. 7 elétrons na camada de valência. E você observa aqui que temos um elétron desemparelhado. E a função do elétron desemparelhado, você sabe, é receber aquele elétron que falta para completar o octeto. Agora, os pares eletrônicos livres, eles podem ser compartilhados na forma de ligação dativa. Lembrando, o elétron desemparelhado, ele vai realizar a ligação covalente normal. O nosso aprofundamento será realizado na forma de análise de exemplo. E eu trago para você aqui um importante exemplo, o clorato de sódio de fórmula NaClO3. Aluno, você sabendo que sódio Na+, logicamente pode entender que clorato é o grupo ClO3. Então, dando ênfase para você, ClO3 é o grupo clorato. Essa informação é importantíssima. Vamos então analisar a estrutura do clorato de sódio. Ora, o cloro é o átomo central, está aqui o cloro no centro da estrutura.
E o oxigênio, ele vai se localizar ao redor do átomo central, que é o cloro. Então, nós temos aqui 3 oxigênios ao redor do cloro e o átomo de sódio, ele vai se localizar na periferia da estrutura. Então, temos aqui o sódio, que se combina ao oxigênio que se combina ao cloro, sendo o cloro o átomo central dessa estrutura. Vamos, nesse momento, localizar os elétrons da camada de valência segundo Lewis. Então, o cloro com 7 elétrons na camada de valência, o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência e o sódio com apenas 1 elétron na camada de valência. Estudante, você sabe que cloro e oxigênio são ametais. Então, há uma baixa diferença de eletronegatividade. Será realizada a ligação covalente. Elétrons desemparelhados realizam ligação covalente normal. Então, essa ligação do oxigênio com o cloro é a ligação covalente normal. Agora, você sabe que sódio e oxigênio são metais. O metal perde elétron, o oxigênio ganha elétrons. Teremos, então, aqui a caracterização da ligação iônica. Note que nós temos ainda outros 2 átomos de oxigênio que estão cada um deles precisando receber 2 elétrons para completar a regra do octeto. Também perceba que esse cloro não tem mais condições de realizar a ligação covalente normal. Por quê? Porque só tem pares eletrônicos e par eletrônico vai realizar ligação dativa. Então, nós observamos que é necessário agora que o cloro realize ligação dativa com cada oxigênio para que cada oxigênio complete a regra do octeto, tornando-se estável. Todavia, eu vou dar um zoom aqui nessa imagem para que você perceba que para que o oxigênio possa realizar a ligação dativa, haverá necessidade desse elétron desemparelhado tornar-se emparelhado com esse outro elétron. Vejamos aqui então a mudança de imagem. Isso, você percebeu que o elétron que antes estava desemparelhado, né, ele vai passar a formar um par eletrônico, dando possibilidade da realização da ligação dativa. Essa sequência de imagens é importantíssima. Saindo então do nosso zoom, aqui está a estrutura do clorato de sódio. Mas vamos analisar novamente essa estrutura. Dessa vez mostrando a fórmula estrutural plana, onde nós não vamos representar os elétrons e as ligações serão simbolizadas por tracinhos, se estivermos falando de ligação covalente. Então observe, aqui nós temos 3 ligações covalentes, só que uma delas é ligação covalente normal e 2 são ligações dativas. Você sabe que o sódio perde um elétron, então esse grupo ClO3 ganha um elétron, absorvendo então a carga -1, porque ganhar um elétron é ganhar uma carga negativa. Aluno, você observou aqui nessa sequência de imagens que eu vou repetir, você observou por que o grupo clorato tem carga -1? É porque quando esse átomo de sódio perde elétrons, o clorato ganha um elétron, assumindo carga -1. Ou seja, quando você está diante da leitura de um texto de química e aparece o nome clorato, aluno, ao escutar o nome clorato, a sua mente precisa lembrar ClO3, clorato, ClO3 menos. E você viu neste momento o porquê desse menos, porque simplesmente o clorato ele absorve um elétron. Em função disso, clorato é o grupo ClO3 menos. Vejo ainda como fundamental ressaltar essa outra representação para a ligação dativa, uma representação moderna. Na linguagem moderna, a ligação dativa é simbolizada apenas por um tracinho, isso mesmo, o mesmo símbolo que você usa para a ligação covalente normal, que é compartilhamento de um par de elétrons, você usa para a ligação dativa.
Agora, eu noto que os alunos têm reclamado muito quando eu represento a ligação dativa só com o tracinho. Porque dizem alguns alunos que fica um pouco mais difícil de você diferenciar a ligação covalente normal da ligação dativa. Agora, o motivo pelo qual a linguagem moderna representa a ligação dativa com o mesmo tracinho que se representa a ligação covalente normal é porque tanto ligação dativa como covalente normal são pares eletrônicos compartilhados. Lembrando que há uma diferença na constituição do par eletrônico, porque na ligação covalente normal, o par eletrônico é formado por um elétron desemparelhado de cada átomo, e os elétrons desemparelhados são compartilhados. Já na ligação dativa, esse par eletrônico ele tem origem por inteiro em um átomo só. Então, o par eletrônico da ligação dativa é um par que originalmente pertencia a um só átomo. Já o par eletrônico da ligação covalente normal foi constituído por um elétron de um átomo e um elétron do outro átomo. Então, é um par eletrônico que são elétrons desemparelhados que são compartilhados. Mas, mesmo assim, a ligação dativa ela é modernamente representada com o mesmo desenho da ligação covalente normal, ressaltando aqui através de um zoom essa linguagem moderna e a linguagem antiga. Ligação dativa na linguagem antiga, alguns livros ainda usam, alguns professores ainda utilizam, eu também ainda utilizo em minhas aulas, mas não deixo de comentar que essa é a linguagem moderna para a ligação dativa. Vamos agora falar da dissociação iônica da substância clorato de sódio, porque quando você estuda a estrutura da substância, você entende o comportamento dessa substância. E a dissociação iônica é o comportamento da substância iônica em meio aquoso. Então aqui nessa imagem você tem um copo com água, e aqui você tem o clorato de sódio sólido, lembrando que o composto iônico na forma sólida tem íons agregados, íons presos. Mas vamos agora dissolver esse composto iônico em água. Então agora nós temos o clorato de sódio na forma aquosa. Atenção, aluno! Quando o composto iônico assume a forma aquosa, haverá a liberação dos íons. Então, o íon Na+, ele se separa do íon clorato, tendo aqui a dissociação iônica, mas eu quero repetir essa animação para você rapidamente. Aqui está o composto iônico na forma sólida. Quando você coloca o composto em água, ele assume a forma aquosa, e o composto iônico na forma aquosa passa para a forma de íons livres. Isso é a dissociação iônica. Mas agora nós veremos uma revisão acerca da dissociação iônica, revisão essa na forma de equação química. Então vejamos aqui, novamente, o clorato de sódio, composto iônico na forma sólida, que diante da água forma uma solução aquosa. E nós comentamos nas imagens anteriores que quando o composto iônico assume a forma aquosa, ele vai passar para o formato de íons livres, Na+, Cl3-. E esse fenômeno é a chamada dissociação iônica, que tem esse nome porque dissociação iônica é a separação dos íons de uma substância iônica. E essa separação dos íons pode ser representada na forma de equação. Então observe, NaClO3 aquoso assume a forma de Na+ e ClO3-, sendo essa a equação da dissociação iônica. E outras dissociações iônicas nós veremos nos próximos vídeos.
Sendo assim, estudante, é chegado o momento de aplicar o conhecimento. E como é que você vai aplicar o conhecimento dentro desse vídeo? Na verdade, não dentro do vídeo, mas dentro dos 2 links que você encontra aí embaixo na descrição aí no YouTube. O primeiro link dá acesso a esse conjunto de slides. Se você é aluno, você pode usar esse conjunto de slides que você acessa pelo link para fazer revisões. Isso mesmo, você pode estudar tudo que foi dado nesse vídeo através de slides. Quais slides? Esses mesmos que eu usei para gravar esse vídeo. Mas se você é um professor de química, você pode usar também esse link para projetar esse slide em sua aula e ministrar esse assunto para os seus alunos. E, lembrando, é fundamental que se resolva exercícios também pelo segundo link que você encontra aí embaixo, que é um link que dá acesso a um Google Formulário cheio de questões de vestibulares para você aplicar o conhecimento aqui construído. E finalmente, alunos e alunas, estudantes de Química, chegamos ao final de mais uma aula. Lembrando que essa playlist sobre compostos covalentes, compostos iônicos, dissociação iônica, ligação dativa, ligação covalente normal, essa playlist continua e eu quero convidar vocês a presenciarem o nosso próximo vídeo. Então, aluno, até a nossa próxima aula. Apaixonados por Química!